pessoal, sejam bem-vindos à nossa quinta e última parte do tutorial Camera Tracking. E nessa parte nós vamos trabalhar a pós-produção. Mas antes, eu gostaria de só dar uma dica para o nosso último tutorial, onde nós criamos a renderização. Eu mostrei para vocês que nós podemos renderizar a cena, né, o helicóptero com o piso e refletir a sombra no piso. Só que tem uma dica que é muito especial aqui para o modo de renderização. Todo mundo quer renderizar a cena mais rápido, não é isso? Então nós temos que procurar modos de economizar esse render. E como que nós vamos economizar nesse caso? Bem, nós estamos utilizando somente um objeto no piso, chamado Matte Shadow, que vai simular a sombra do helicóptero. Esse Matte Shadow nós podemos diminuir a área dele. Por quê? A renderização ela vai renderizar o fundo. O fundo é uma imagem, então vai renderizar bem rápido. O nosso Matte Shadow, que é essa imagem aqui no piso, ela já vai demorar para renderizar, porque ele já é um material especial do 3D Max. Então o que acontece? Nós podemos reduzir essa área para reduzir a renderização, não é? Então ficaria a lógica o seguinte: o helicóptero, a sombra do helicóptero, na verdade, no modo realista aqui da viewport, nós podemos ver que a sombra ela fica somente sobre o círculo. E assim nós temos uma área bem menor, aí, bem reduzida, para poder trabalhar essa animação. Outra coisa também, vocês podem perceber que o círculo está acompanhando o helicóptero. Como que eu fiz isso? Vamos lá. Primeiramente eu vou criar aqui dois objetos. Vou criar um plane, simulando aqui um piso, e vou criar um cilindro, bem no centro desse plane. Agora eu vou criar uma teapot, e vamos supor que essa teapot seja o meu helicóptero, né? Então eu quero que o helicóptero sobrevoe essa área, porém o cilindro acompanhe o helicóptero. Então como que eu faço? Eu vou linkar esse cilindro ao meu helicóptero. Linkar o cilindro, para quem não está percebendo, vou distanciar aqui. Vou linkar esse cilindro ao meu teapot. E assim, todo local que eu levar o meu teapot, o cilindro vai acompanhar. Vejam aí que vai acompanhar o helicóptero. Porém, eu quero que ele acompanhe no eixo X e Y, né? Mas não acompanhe no eixo Z. Como é que eu faço isso, né? Como é que eu faço esse ponto agora? Bem, primeiramente eu vou selecionar o meu piso, que eu não quero que ele desça no eixo Z. Vou selecionar o meu painel hierarquia. Nós temos três botões aqui, o botão pivô, iKey e Link Info. Em Link Info nós vamos desmarcar o eixo de movimentação no eixo Z. Então desmarquei aqui a movimentação no eixo Z, deixei como inerte. Agora, se eu movimentar minha teapot ou meu helicóptero, veja que ele não vai abaixar no eixo Z, né? O helicóptero vai pousar aí perfeitamente, não vai acontecer nada. Mesmo procedimento aqui, o eixo Y e X vai posicionar normalmente, somente o eixo Z que não vai ter essa alteração. Posso fazer o mesmo resultado com a rotação, tá? Rotação, vou desmarcar aqui a rotação do piso, vou desmarcar a rotação Z, aliás, a rotação Y e X. Agora, eu vou conseguir rotacionar o meu objeto no eixo Z. Veja que está rotacionando. Mas eu não consigo rotacionar em outros eixos, no eixo X e Y. Então, o meu objeto sempre vai seguir o piso aqui. Entender essa parte é só aplicar ela ao nosso helicóptero. Aplicar da mesma forma que nós aprendemos. Agora, voltando lá no nosso After Effects, nós vamos criar a composição. E para criar essa composição, nós vamos utilizar um plugin, tá, para o After Effects chamado Trapcode Particular. Quem não possui esse Trapcode, eu vou disponibilizar o download. E também temos vários aí na internet. É bem fácil encontrar esse plugin. Então, fica a critério seus aí também. Bem, pessoal, primeiramente eu vou clicar duas vezes aqui na cena. Tá? Vamos acessar a nossa pastinha do tutorial. Essa pasta onde nós guardamos nossos arquivos, nós temos uma pasta chamada animação. Nessa pasta animação nós temos a animação do nosso matte e a animação da nossa coloração, né, que é a cor da nossa animação. Primeiramente, eu vou clicar aqui no primeiro layer, tá, no anime matte.000, clicar em abrir. Mas antes de clicar em abrir, eu tenho que conferir se a sequência aqui está habilitada. Habilitei a sequência, vou clicar em abrir. E aqui agora eu tenho uma sequência, tá, de 0 a 842 JPEGs. Beleza. Vou clicar novamente duas vezes, ou posso lá no menu File Import. E vou selecionar agora a minha imagem colorida. Então vamos lá no frame 800 e alguma coisa. 845, né? E aqui temos aqui o anime 000 colorido, que é a coloração. Vamos clicar em sequência, abrir, e temos a segunda sequência. Essa sequência, eu vou chamar ela de fundo. Vocês vão entender daqui a pouquinho por quê. Chamei de fundo. E essa segunda sequência eu vou chamar de recorte.
Por que que eu vou chamar de recorte? Essa recorte é o meu matte. Então, primeiramente, eu vou arrastar o fundo até esse botãozinho aqui, que é o New Composition, para poder criar essa nova composição já no tamanho da imagem. Agora eu vou arrastar o recorte para cima desse layer que eu criei como fundo. O recorte é a minha imagem preto e branco. Quem se lembra aí vai perceber que nós criamos uma imagem chamada matte, tá? Essa imagem ela vai recortar a imagem que nós temos aqui de fundo, que é o nosso helicóptero aplicado à cena. E como que isso vai funcionar? Bem, eu vou selecionar aqui o fundo, vou tirar a visualização aqui do nosso recorte, vou selecionar o fundo e em Track Matte eu vou adicionar Luma Matte Record, tá? Para selecionar esse botão aqui, basta adicionar o nosso Toggle Switch, que é esse botãozinho aqui abaixo, e colocar como Luma Matte Record. Veja que foi recortado o nosso helicóptero. Agora nós não temos fundo. Na verdade está transparente aqui, tá? Então com essa transparência nós temos liberdade para poder trabalhar o fundo da nossa cena. Já que o nosso elemento 3D ele pode estar um pouco diferente do nosso fundo. Pode estar um pouco mais saturado, menos saturado e assim por diante. Então novamente eu vou arrastar aqui o fundo, tá? Para essa cena aqui. Vou arrastar para o último layer o fundo e agora nós temos o helicóptero e o fundo. Esse fundo aqui agora eu vou renomear ele novamente como helicóptero. Ok, renomeei como helicóptero e temos o fundo. Vamos trabalhar a visualização de um dos dois aqui. Acabei arrastando sem perceber. Vamos trabalhar a visualização aqui de um dos dois, tá? No caso aqui eu quero trabalhar o meu fundo, que eu estou achando que ele está muito claro. Então selecionei o fundo, Effects, Color Correction. Color Correction, vamos selecionar aqui brilho e contraste. E agora eu vou diminuir aqui um pouco o brilho. Veja que a cena agora já está dando mais realidade aí com o helicóptero. E o contraste eu posso aumentar ou diminuir, tá? Nesse caso que eu vou aumentar um pouco para dar um tema de cena quente, né? Cena de guerra, alguma coisa assim. Bem pessoal, agora nós vamos trabalhar os próximos layers. Lembrando que aqui eu trabalhei somente o fundo. Se eu tivesse trabalhado tudo na mesma imagem, veja como o helicóptero ia ficar, né? Ia ficar totalmente escuro, então não ia ficar legal. Agora nós vamos trabalhar o próximo layer, que vai ser a nossa poeira, que é um dos layers mais importantes que nós vamos trabalhar aqui agora. Então no nosso menu projeto aqui, vamos acessar a nossa animação, clicar com o botão direito do mouse, New, Solid, vou colocar aqui como Make Comp Size e vou renomear como poeira. Poeira. Clica em OK. Esse sólido, que é simplesmente uma imagem preta, eu vou aumentar ele aqui um pouco na minha visualização, tá? Que ele fique um pouco maior. E agora eu vou aplicar um efeito a ele, que eu já falei lá no início, que é o nosso Trap Code. Então selecionando o nosso menu poeira, aqui o nosso layer poeira, Effects, Trap Code, Partícula. A primeira visualização nós temos algumas partículas simples, né? Nós vamos pensar assim, poxa, mas essas partículas não tem nada a ver com a nossa cena. Como que vai ficar, né? Bem, nós vamos trabalhar e esse Trapcode ele possui algumas funções que são extremamente boas. São funções que deixam essa partícula bem realista dentro do nosso efeito. Vamos ver como que isso vai acontecer. Primeiramente eu vou desmarcar todos os layers que eu quero visualizar somente a partícula, tá? Para poder perceber essas alterações. A nossa partícula ela é emitida no modo Emitter, ela é emitida de modo 3D. Nós podemos comprovar isso movendo aqui a rotação X. Se eu mover, eu percebo que isso aqui é tipo uma esfera cheia de partículas. Essa esfera eu quero transformá-la em um disco. Então, como que eu vou fazer nesse caso? Eu tenho esse menu aqui, Direction, que é a direção dessas partículas, que está como Uniform. Eu vou colocar como Disk. Aparentemente nada modificou, mas se eu rotacionar aqui novamente o eixo, vejo que agora nós temos um disco de partícula. E esse disco vai ser exatamente o disco de poeira no piso. Agora nós temos que configurar esse disco. Primeira configuração, Velocity. Eu vou tirar aqui, colocar como 0, 0 na distribuição e no Motion também como 0. E Velocity nós vamos aumentar o valor de 100 para um valor maior, né? No caso aqui eu estou utilizando 170 mais ou menos. Velocity vai emitir as partículas de modo mais rápido, tá? Vai distribuí-las mais rápido. Outra coisa que nós temos que trabalhar agora é a emissão central. Eu não quero que essa parte central ela emita, porque o nosso helicóptero na parte central ele basicamente não vai ter poeira, vai ter só nas extremidades.
Então, nós vamos acessar agora o menu Particle, Partículas. Temos aqui Opacity, né, que é a opacidade da partícula. Temos Opacity Overlife. E aqui nós temos um quadro, na verdade um gráfico. Vamos aplicar aqui, passar o mouse criando um gráfico. Veja que agora a partícula do centro ela não é emitida. Eu posso criar um gráfico aqui livremente até obter aí o meu resultado satisfatório. Aqui eu vou criando aqui um gráfico até ter aproximadamente o que eu gostaria. Vou voltar aqui o meu velocity um pouco. Veja que agora nós temos já algo parecido aí com a nossa partícula que vai ser emitida pelo helicóptero. Vamos diminuir um pouco o número de partículas, tá? Vou colocar aqui 50 partículas, a metade. E agora vamos aumentar o tamanho dessa partícula. Lá no menu Particle, nós temos aqui Size. Vamos aumentar aqui e deixar um tamanho maior. Essas partículas ainda não parecem com poeira, então nós temos que mudar o Particle Type para Clouded. E assim agora ela vai ter a aparência aí de fumaça. Vamos visualizar aqui. O menu Size. Vou diminuir um pouco o tamanho. Temos algumas outras opções para poder alterar aqui. No caso, por exemplo, a Opacity, a opacidade da partícula. Temos aí gerando agora algo mais similar ao que nós queremos. Podemos modificar aqui um pouco a estrutura também da opacidade. Vou aumentar aqui o número de partículas. E vou diminuir o menu Life. Life é a vida da partícula, o tempo que ela vai durar na cena. Então vou diminuir um pouco aqui o Life. Vou colocar 2. Para que ela dê esse efeito de roda, né? E vou aumentar aqui o nosso Velocity. E agora temos aí as partículas do helicóptero. Só trabalhar algumas alterações, como o Size aqui, por exemplo, né? A coloração, nós temos que ter uma coloração da cena, então vou visualizar a cena novamente aqui, clicar na ferramenta Pick Whip, que é o conta-gotas, e clicar sobre a cena, copiando uma dessas cores aqui. Vou deixar uma cor um pouco mais escura. E agora eu vou girar novamente. Eu vou girar aqui o meu eixo de rotação, tá? Para que essas partículas dêem a impressão que elas estão sobre o piso. Então vou colocar quase lá no último frame. Vou girar as partículas, perfeito. E agora eu vou descê-las aqui no meu eixo X. No meu eixo Y, aliás, tá? No meu eixo Y eu vou deixar as partículas mais ou menos aqui nessa altura. Aqui já vai dar uma impressão que a partícula está sendo gerada pelo helicóptero. Essas partículas que estão sendo geradas na frente do helicóptero, na verdade elas teriam que estar lá atrás, né, escondidas atrás do helicóptero. Como que eu faço esse processo? Bem, eu posso simplesmente aqui acessar o meu menu da partícula, né? Nós temos uma opção chamada Visibility. Visibility, nós temos aqui a opção Far Vanishing, que é como se fosse a partícula sendo gerada em um arco, em um anel. Então, se eu diminuir aqui o Far Vanishing, vou diminuir aqui um valor até determinado ponto. Veja que as partículas lá atrás elas vão sumindo, só vai mantendo a frente, né? Vai tipo fechar um anel de partículas. Aqui eu deixei as partículas lá do fundo mais transparentes. E agora eu vou girar novamente mais um pouquinho aqui na cena. Aqui eu tenho as partículas sendo emitidas aí perfeitamente, tá? E eu vou deixar a livre critério aí de cada um para poder criar a sua partícula, para poder criar a sua emissão e trabalhar aí essa emissão das partículas. Aqui eu acho que está num ponto assim bom, tá? Não está excelente não, mas para nível de tutorial já dá para quebrar o galho. E agora nós criamos a partícula. Agora nós temos que sincronizar a partícula com a cena. Porque o que acontece? As partículas estão sendo geradas. Veja que a partícula está sendo gerada no céu, e isso não é normal, né? A partícula teria que ser gerada somente no piso. O que nós vamos fazer? Nós vamos criar um novo objeto. Então clicar aqui com o botão direito do mouse, New Object, tá? New Object vai ser o objeto que vai, vamos dizer, segurar, vai prender a partícula ao piso. E agora nós vamos criar um track do nosso piso. Então para criar esse tracking, nós vamos acessar a nossa primeira imagem aqui, sem o brilho e o contraste, tá?
Vamos deixar ela padrão. Nesse caso aqui, eu estou somente desabilitando o brilho e contraste temporariamente. E agora nós vamos acessar o menu Track. Para quem não tem o menu Tracker, basta vir no menu Window e habilitar Tracker. Ele vai aparecer aqui na lateral. No menu Tracker, eu vou clicar em Track Motion. E agora eu vou ter um novo layer aberto aqui, tá? Não é o nosso layer de composição, é um layer de track. Nesse layer de track, nós vamos criar o nosso track a partir de determinado ponto. Então, eu quero que o track comece em 11 segundos. Por que 11 segundos? Eu vou juntar esse track na minha cena para que ele vire a câmera e a fumaça, a poeira também vire. Para que ele mova a câmera e a poeira, fumaça, tanto faz, ela também acompanha esse movimento. Então, eu vou criar aqui um track de posição e de rotação. Ou seja, eu tenho 2 pontos de ancoragem agora. Eu vou colocar esse track mais ou menos aqui, nesse capim aqui no canto, tá? Nesse mato, nessa grama. E esse outro ponto de tracking nesse outro capim aqui. Lembrando que o tracking ele trabalha com a cena, ele trabalha com o modo RGB, tá? Da cena. Então a coloração, ele vai detectar esse ponto de coloração e vai tentar travar nele. Se acontecer um erro, ele vai sair fora desse ponto, nós temos que estar corrigindo esse ponto de tracking. Agora, nós vamos criar o nosso track a partir desse ponto. Temos que mentalizar o seguinte, nós temos que saber que esse tracking está começando em 11 segundos. Vai começar em 11 segundos, vai terminar em, sei lá, alguns segundos à frente. Eu vou colocar 11 segundos exatos aqui, tá? 11 segundos exatos eu perco os meus pontinhos de tracking, eles já desceram aqui na cena. Então eu vou ter que colocar 12 segundos. 12 segundos eu ainda tenho aqui o ponto. Eu vou colocar num ponto aqui. E mesma coisa, o outro ponto de tracking. Centralizei ele aqui. Excelente. Agora, nós vamos criar o tracking dos 12 segundos para frente. Então eu vou clicar na setinha para frente aqui do nosso Track Motion. Antes de aplicar essa setinha, nós vamos clicar em Options. Em Options, vamos marcar aqui como RGB, tá? E clicar em OK. Beleza. Agora vamos clicando na setinha aqui. Percebam que vai criando uma animação e vai acompanhando aí os nossos pontos de tracking vão acompanhando o capim. Se em algum momento sair, eu tenho que parar e refazer de novo. Nesse caso, para não haver erro, eu gosto de fazer aos poucos. Por exemplo, eu vou clicando em Stop, Pause, Stop e Play, aliás, Stop, Play. Em algum momento, esse ponto ele pode sair. Então nós temos que sempre ter essa visualização completa aqui do nosso tracking. Vamos continuar aqui criando o tracking. Se sair, eu tenho que correr e colocar de volta no lugar. Veja que está criando os trackings aí perfeitamente, né? Provavelmente vai sair quando a sombra do helicóptero passar sobre o local, porque a sombra vai tirar essa saturação. Então eu tenho que ficar de olho aqui no momento em que a sombra passar sobre o local. Sempre mantendo a visão dos 2 pontos. Eu percebo que o tracking está acontecendo aí. Agora a sombra vai passar sobre o local. A sombra é o que eu me refiro à cauda do helicóptero. Bem, aparentemente não está saindo, que bom. Vamos tentar aí ver se não vai sair. Bem, não saiu. Agora vamos ver se o outro tracking vai resistir, né? Que seria o tracking número 1, ponto 1. Por enquanto ele está se mantendo no mesmo local. Pessoal, parece que hoje nós estamos... Opa, falei cedo demais. O tracking, como eu havia dito, ele saiu um pouquinho aqui, né? Então nós temos que voltar à cena. Vou clicar com o botão U aqui sobre o meu layer de tracking, que é o layer de fundo. Nós criamos vários pontinhos aqui de tracking. Eu vou voltar aqui até o momento que ele saiu. Saiu exatamente aqui. Vou deletar esses pontos com o delete mesmo, tá? Botão delete do teclado. Agora eu vou criando novamente o tracking. Veja que ele não pode acompanhar. Acompanhou, deu erro. Vou deletar de novo. Eu vou mudar esse tracking aqui para um ponto. Ups. Vou mudar para um ponto mais aqui na extremidade, fora da sombra.
Vamos tentar continuar esse tracking aqui. Perfeito, ele continuou. Agora vai até terminar o tracking aí, que agora está tranquilo. Como a sombra não vai passar mais sobre o local, nós podemos criar o tracking aí perfeitamente. Bem, parece que hoje foi um dia de sorte, o tracking funcionou perfeitamente, tá? Os pontos estão criados. Agora vamos clicar aqui em Apply. Antes de clicar em Apply, aliás, nós temos que clicar em Edit Target e marcar o layer como null, tá? Nós temos todos os nossos layers, poeira, recorte, helicóptero, vamos marcar null, porque eu quero esse tracking aplicado ao meu layer null. Clicamos em OK e Apply. Aplicar o eixo X e Y? Sim. Temos aí o nosso tracking aplicado agora ao nosso layer null. O que nós devemos fazer agora, simplesmente, é juntar o nosso layer poeira, tá? Que nós temos aqui o layer poeira. Juntar esse layer ao nosso helicóptero. Então nós vamos juntar, por enquanto a poeira não está acompanhando o piso. Veja que o piso balança, mas a poeira ela continua, ela se mantém aí no mesmo local, né? Então nós vamos deixar aqui num ponto ideal. Agora eu vou selecionar aqui a poeira. Com essa ferramenta aqui de linkagem, vou linkar a poeira no meu objeto null. Se eu não selecionar o link, vai dar esse chicote aqui, tá? Então vou selecionar no null. E agora a poeira vai acompanhar o helicóptero. Vai acompanhar o movimento da câmera. Veja que esse layer aqui, que significa poeira, ele está se movimentando. Então isso é sinal que ele está acompanhando aí o balanço da câmera. Agora é só trabalhar mais sobre esse layer aqui, que é a poeira. Então vamos lá em partícula, particle, mudar a coloração um pouco aqui, que está muito escuro, né? A transparência também vou deixar bem clarinha para não dar muito efeito, né? Muito forte. Clouded Feather, vou deixar aqui em 50% mesmo. Agora temos a poeira aplicada aí na cena, né? E temos o helicóptero aí fazendo o efeito de tracking juntamente com a poeira. Deixa eu aumentar aqui o partícula agora. Aliás, particle size não vai funcionar nesse caso. A emissão, vou aumentar o número de emissão. Vai aumentar aqui um pouco a poeira. E bem, pessoal, eu vou contar com a sua criatividade aí, tá? Como aluno. Então, como aluno, você vai tentar usar a criatividade, vai bolar mais coisas aí para a cena, vai bolar um modo de poeira, vai trabalhar, vai brincar um pouquinho nessa cena, na verdade. Para a gente poder terminar o nosso tutorial agora, nós temos que fazer duas simples coisas. Nós temos que ajustar as imagens e temos que adicionar a trilha sonora. Primeiramente, nós vamos ajustar. Nós vamos clicar aqui com o botão direito do mouse, New Adjustment Layer. Adjustment Layer é um layer que vai funcionar o seguinte: toda alteração que eu aplicar a esse layer, ele vai aplicar a todos os layers abaixo, tá? Então, se eu aplicar uma coloração, por exemplo, selecionei Adjustment Layer, Effect, Color Correction, eu vou colocar aqui, por exemplo, Hue Saturation. Vou marcar aqui como Colorize. Veja que ele vai colorir toda a cena, né? Então eu vou rodando aqui. Então eu posso deixar a cena com aquele aspecto de game, aquele aspecto amarelado, como está aqui nesse caso. Aqui eu tenho uma composição completa da cena, né? Nem vai dar intenção aí, nem vai dar ideia de que o helicóptero é uma coisa e a cena é outra. Outra coisa que eu posso fazer também é controlar o balanço, o balanço entre a saturação e a luz da cena. Então eu posso aumentar a saturação tanto do helicóptero quanto da cena, ou diminuir, e também da luz, aumentar a luz ou diminuir a luz, a iluminação. Então eu gosto de trabalhar uma iluminação mais escura, tá? Essa iluminação mais escura, ela faz com que os detalhes eles sejam um pouco ocultos aí na cena, né? Porque nós temos detalhes, são detalhes que vão deixar a cena um pouco fora da realidade. Então nós temos que trabalhar esse parâmetro para deixar essa cena um pouco mais realista. Outra coisa também podemos aplicar é o brilho e contraste, Effects, Color Correction, brilho e contraste. E vou aumentar um pouco agora o brilho, para dar um brilho nessas peças que tem mais brilho aqui. E contraste, diminuir um pouco o contraste. Agora,
Vamos acionar aqui um outro menu. Deixa eu ver aqui um que eu posso utilizar. Effect, Stylize. Vamos tentar utilizar aqui o Glow, tá? O Glow ele vai dar um brilho no céu. Também é efeito de game. Quem quiser utilizar aí, tá? Pode utilizar perfeitamente. Vou diminuir o Glow aqui. Veja que o céu ele dá um brilho. O Glow ele aplica o brilho exatamente nas áreas com mais intensidade. Aqui nós temos um efeito bem game, né? Mas como eu quero usar o efeito realista, eu vou deletar esse Glow aqui. Vou deixar somente aqui na cena. Agora, ao mesmo layer, ou Adjustment Layer, eu vou aplicar um efeito Blur e Sharpen e Lens Blur. Lens Blur, ele já vai aplicar um blur na cena aí, né? Quanto maior o meu Iris Radius, maior a rebarba, né? Vamos chamar assim, a quina da cena, ela vai ficar preta. Basta habilitar esse botão aqui, Repeat Edge Pixels. Ele vai tirar essa parte preta aqui do canto. Deixa eu diminuir aqui o Iris, que está muito forte também. Aqui tá bom, ele não sei porquê, parece que algum probleminha que está acontecendo em algum layer aqui. Tá, o layer poeira, ele está atrapalhando um pouco aqui, está criando essa rebarba. Então, eu vou deixar a poeira aqui no último layer acima, tá? Não tem problema, ela não vai modificar assim tanto. E agora nós vamos trabalhar o efeito de blur de câmera. Sabe lá no cinema, quando nós vemos a câmera olhando rapidamente para um objeto e ela cria aquele desfoque? Nós vamos fazer aqui. Eu vou acessar aqui o menu, vou colocar aqui aproximadamente no layer que eu visualizo o helicóptero, tá? Vou tirar aqui o Iris Radius, colocar em 0. Vou selecionar aqui a parte do helicóptero, quando ele visualiza a primeira vez o helicóptero. Então vamos lá. Para poder renderizar mais facilmente, eu vou colocar aqui visualização como third. Ela vai ficar um pouco quadriculada, mas não vai interferir na cena não, tá? Uma coisa que eu percebo é que a fumaça está aparecendo aqui ainda. Então eu tenho que fazer com que ela apareça somente quando a sombra do helicóptero começar a aparecer. Então o que eu vou fazer? Com a timeline em exatamente 16 segundos, eu vou clicar no botão T do teclado, que vai aparecer aqui o Opacity. Vou clicar aqui na animação, tá? E vou arrastar o frame um pouquinho antes aqui e vou deixar em 0. Apliquei o Opacity em um canal diferente, tá? Vou deletar aqui, que eu estou aplicando o Adjustment Layer. Eu tenho que aplicar no menu poeira. Então eu vou clicar aqui em T, lá em 16 segundos. Vou criar um ponto de animação. Agora em aproximadamente aqui 12 segundos e pouco, 12 segundos, eu vou colocar como 0. E agora eu não tenho a poeira no início da cena, mas ela vai aparecer aqui. A transparência dela vai aparecendo aí, vai surgindo na cena, até que o helicóptero surja. Agora vamos trabalhar no nosso blur. Nosso blur nós temos que trabalhar no Layer Adjustment Layer. Eu vou aplicar aqui o Blur, Lens Blur, e vou procurar a primeira vez que a câmera visualiza o helicóptero, que é aproximadamente aqui, ou 4 a 3 segundos, por aí. Quando a câmera visualiza o helicóptero a primeira vez, eu quero que a câmera desfoque e focalize rapidamente. Então eu vou desfocar a câmera aqui primeiramente, né? Vou criar aqui um ponto de animação no desfoque, que é o Iris. E agora vou clicar o botão U sobre o meu layer, no Layer Adjustment. Veja que foi criado um ponto aqui. Vou arrastar um pouquinho antes e vou tirar a focalização, vou colocar como 0. Mesma coisa, vou copiar essa focalização, Ctrl C, vou arrastar minha timeline, Ctrl V. Veja que ele desfoca e foca rapidamente. Vou arrastar um pouco para que a focalização ela seja um pouquinho mais demorada que o foco. Veja que ele desfoca, focaliza novamente. E mesma coisa, aqui abaixo eu vou fazer com que ele desfoque e foque novamente. Só copiar e colar os 3 pontinhos. Selecionei, Ctrl C, Ctrl V. Aqui eu posso trabalhar um pouco a focalização. Ele vai desfocar a cena e focalizar novamente. Vou criar aqui 2 modos de focalização.
Ctrl V novamente. Ou seja, aqui vai acontecer duas desfocagens. Vai focalizar, desfocar, focalizar novamente e desfocar. Isso vai dando alguns efeitos que vão dando realidade à cena, tá? Esses pontinhos básicos que vão nos ajudar aí a criar a realidade da cena. Então fiquem à vontade mesmo para criar desfocagem, para criar efeitos de brilho e assim por diante. Agora vamos à parte da nossa trilha sonora. Primeiramente, eu preciso da minha trilha sonora do helicóptero. Como eu já falei para vocês, nós temos a trilha sonora lá na nossa pastinha. Vamos acessar aqui a pastinha áudio. Temos aqui helicóptero 8, tá? Esse efeito eu baixei na internet e, por incrível que pareça, ele casou perfeitamente. Que exatamente nesse momento em que a cauda do helicóptero passa próximo à câmera, esse som ele aumenta, né? Então foi por mera coincidência que isso aconteceu. Mas que bom, né? Vai ajudar o nosso projeto. Então eu vou arrastar aqui o áudio para o último layer, tá? Ele não importa qual layer esteja. E vamos clicar aqui em RAM Preview. Vamos visualizar a nossa animação. Vamos aguardar aqui aplicar o RAM Preview em toda a cena, 28 segundos, e assim que aplicar o RAM Preview nós vamos visualizar aí o efeito. Bem pessoal, o nosso RAM Preview está quase pronto, vamos visualizar agora. Bem, eu não sei se vocês perceberam, mas exatamente no momento que a cauda passa próximo à câmera, o som aumenta, tá? Caso contrário, eu poderia aumentar manualmente aqui, animando a animação do áudio. Temos aqui o Audio Levels, só aumentar e diminuir e fazer uma animação. Nesse caso, ele já casou perfeitamente a cena, né? Agora vocês perceberam também que em alguns momentos a cena está calada, né? E geralmente em filmes de ação, principalmente, nós temos o fundo musical. Então nós vamos novamente acessar a nossa pastinha de áudio e temos aqui um áudio, uma trilha de filme de guerra. Então vou colocar essa trilha aqui, tá? No último layer novamente. Vou desabilitar o meu layer do helicóptero e vou fazer um novo RAM Preview, porém agora com o áudio novo. Então vamos dar um RAM Preview aqui. Já temos 10 segundos prontos de pré-visualização. Então vamos somente fazer um exemplo aqui do áudio, tá? Bem, vocês viram que essa trilha sonora ela tem sons de helicóptero no fundo, né? Faz uma pequena batida e para. Ela tem trilha de guerra, né? Que é aquela trilha forte. Então tem tudo a ver com o nosso layer, né? Se eu colocasse uma música aqui, por exemplo, Zezé de Camargo e Luciano, não funcionaria. Certamente não seria legal. Então nós temos que ter esse bom senso na hora de criar uma cena. Se eu vou criar uma cena de animação, tem que colocar uma música mais cartoon. Se eu vou criar uma cena de romance, logicamente eu vou colocar um fundo musical de romance. Evitar áudios, tá? Pessoas cantando, colocar somente vocalizações, como aconteceu nesse caso. E assim por diante nós vamos criando um projeto bom. Nesse caso eu não quero que a música abafe o som do meu helicóptero. Então eu vou diminuir aqui, vou colocar em menos 12 dB, tá? Selecionei aqui o layer, vou colocar em menos 12 dB, que é o meu botão áudio, que também se encontra aqui, tá? Áudio. E assim nós temos a nossa composição pronta. Por último, agora nós vamos criar focalização de câmera. Para poder criar focalização de câmera, vou criar um novo layer, New, Solid. Vou chamar de Foco. Foco. Agora com esse layer Foco, eu vou selecionar aqui o meu Ellipse Tool. Ellipse Tool, vou dar 2 cliques nesse botãozinho. Ele vai criar uma elipse para mim aqui no meu layer, na verdade uma máscara. Eu vou clicar em inverter essa máscara. E agora vou selecionar aqui o Mask Feather e vou aumentar aqui o feather dessa máscara. Veja que ele vai criar aí um efeito de lente de câmera, né? Agora eu vou clicar 2 vezes sobre essa linha amarelinha, que é a minha máscara.
Veja que apareceu aqui uma transformação. Agora eu vou aumentar aqui e deixar ela arredondada. Posso voltar agora para o meu layer, tá? E nós temos aí a câmera perfeitamente criada. Temos aí como se fosse uma lente de câmera visualizando o helicóptero pousando na cena. E aí agora eu vou deixar, a partir de agora eu vou deixar nas suas mãos. Quem quiser modificar a cena e quiser criar algo novo, diferente, criar alguma coisa, alguma novidade aí, pode criar com livre desempenho aí. Tinha mais alguma coisa para falar que eu não estou recordando agora. Qualquer coisa eu coloco lá no comentário do site, tá? E eu vou deixar disponível para vocês todos os arquivos que eu utilizei, as músicas, os vídeos, e eu vou deixar que vocês criem exatamente da forma que eu fiz. Então eu não vou disponibilizar, por exemplo, a sequência. Eu quero que vocês criem para tentar até mesmo testar o nível de conhecimento de cada um, para ver como cada um está se portando diante de um projeto desse tamanho, ok? Então, pessoal, aquele enorme abraço, muito obrigado por acompanhar esses 5 tutoriais aí bem longos, né, mas que certamente vai adicionar muito conhecimento aí à carreira de cada um. E eu aguardo vocês no próximo tutorial do site GFX Total.